Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês, que a paz e o amor do nosso querido Mestre e amigo Jesus Cristo nos envolva a todos e que a vossa luz inunde nossas mentes e corações a nos equilibrar, a harmonizar e nos preparar para recebermos com maior entendimento as suas santas orientações e ensinamentos do seu Evangelho de amor. Então vamos respirando, elevando nossos melhores sentimentos e pensamentos a Deus, que com sua divina misericórdia e grande poder nos defende de toda maldade e perseguição. A Virgem Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que nos cobre em seu manto divino e sagrado, e a Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos protege e nos defende com o poder de sua santa e divina graça. Amado Pai Celestial, agradecemos a divina graça de conhecermos a Jesus. Agradecemos por permitir que seus anjos e espíritos benfeitores estejam conosco, nos auxiliando nessa jornada presente. Que saibamos bem aproveitar a dádiva de seu amor, a nos impulsionar para evoluir e crescer espiritualmente, intelectualmente, moralmente, sendo o melhor que possamos ser, sendo instrumentos multiplicadores aos corações que se elevarão a Ti. Que o Senhor nos envolva e fique conosco hoje e sempre, e que assim seja. E no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler o capítulo 18, muitos são os chamados, poucos os escolhidos, nos itens 10, 11 e 12. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido. O servo que conheceu a vontade de seu senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será ferido rudemente. Todavia, aquele que não a conheceu e que tiver feito coisas dignas de castigo, será ferido menos energicamente. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido. E a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Está em Lucas, capítulo 12, nos versículos 47 e 48. Eu vim a esse mundo para realizar um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem, tornem-se cegos. Alguns fariseus que estavam com ele e que ouviram essas palavras disseram-lhe: acaso nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas dizeis agora que vedes, e por isso vosso pecado permanece em vós. Está em João capítulo 9, nos versículos 39, 40 e 41. Essas máximas têm sua aplicação sobretudo nos ensinamentos dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo, seguramente é culpado de não as praticar. Mas, além do Evangelho, que contém esses preceitos, não ser divulgado senão nas seitas cristãs, mesmo entre elas quantas pessoas há que não o leem, e entre os que leem, quantas há que não o compreendem. Disso resulta que as próprias palavras de Jesus permanecem perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sobre formas diferentes, é que as devolve e as comenta para deixá-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito e de permitir que todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, possam recebê-lo,
uma vez que os espíritos se comunicam por toda parte. Todo aquele que receber esse ensinamento, diretamente ou por algum intermediário, não poderá alegar ignorância. Não pode desculpar-se, apoiando-se em sua falta de instrução, nem na obscuridade do sentido alegórico. Portanto, aquele que não põe em prática o ensinamento dos Espíritos para o seu próprio aperfeiçoamento, mas que o admira como algo interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado por ele, e que não se torna menos vaidoso, nem menos orgulhoso, egoísta ou menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, será mais culpado à medida que forem maiores seus meios de conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistirem no mal, pois muitas vezes escrevem sua própria condenação, e se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos estão se dirigindo. Mas em lugar de tomar para si as lições que escrevem ou que veem escrever, seu único pensamento é o de aplicá-lo aos outros, concretizando assim esta fala de Jesus: vedes um cisco no olho de vosso vizinho e não vedes uma trave no vosso? Está no capítulo 10, número 9. Por estas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecados. Jesus entende que a culpa está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e com efeito eram, a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo ocorre hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, assim como muito será dado àqueles que aproveitarem o que receberam. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há algo que possa dizer respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que ele dá, multiplicará também o número dos escolhidos. Que assim seja. Queridos irmãos, nesse tópico, na mensagem abordada, Jesus ressalta com esses ensinos o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito, a responsabilidade maior ao adquirir os conhecimentos sobre as leis morais e não as praticarem na sua vivência, tendo por consequência a lei de causa e efeito, pelos resultados de suas escolhas, qualificadas no cumprimento das leis divinas, ou má qualificadas nos equívocos ou desequilíbrios morais. Quanto mais conhecimento e entendimento possui a criatura, maior a responsabilidade em suas ações, para consigo e para com o todo. Utilizando de forma contrária o conhecimento, os talentos, o entendimento, o próprio corpo físico que também nos é dado por dádiva divina para o cumprimento de nossa missão, para que consigamos progredir, fazendo assim um mau uso dessas dádivas, beneficiando apenas a si próprio, omitindo-se no bem, causando males ou não para outros, colherá muitos açoites em detrimento de suas faltas, no seu viver ou no seu futuro ainda nessa vida presente ou em outras vidas, retardando o seu progresso pela colheita de sua semeadura. Sabendo que todo dia é dia de colher os frutos de ações passadas e todo dia também é dia de semear, que estejamos atentos no modo
como faremos essa colheita, como também na semeadura da vivência com as novas experiências. No entanto, ao espírito que possui sua capacidade intelectiva menos desenvolvida, que desconhece os ensinamentos de Jesus e seu Evangelho, que não tem o entendimento das leis divinas ou naturais, ainda que a lei de Deus esteja na consciência de todas as criaturas, mas este ainda não despertou as suas faculdades para a compreensão, saindo dos véus da ignorância, padecerá as consequências naturais de seus atos, correspondente ao seu entendimento. Dessa forma, a lei de causa e efeito se realiza dentro da justiça perfeita, exigindo de cada um apenas o que pode dar. Jesus veio nos ensinar as leis morais, as quais, como filhos de Deus, devemos vivê-las. E aí está a grande responsabilidade, principalmente dos espíritas que as conhecem. Os espíritos, comunicando-se por toda parte, citando os ensinos de Jesus sob diversas formas, tornando-as mais claras e inteligíveis, demonstrando que eles são consequência de leis naturais, facilitaram o entendimento, de maneira que todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-los. Assim, quem quer que os receba direta ou por intermédio de outros, não poderá alegar ignorância ou justificar-se pela falta de instrução por não entender as alegorias. O Espiritismo, o Consolador que veio recordar tudo o que Jesus dissera, e ensinar outras coisas que estavam veladas ao entendimento da época, coloca à disposição de todos a necessidade e a possibilidade de sua prática, a qual ninguém pode fugir. Aos espíritas, portanto, muito será pedido porque muito receberam, mas também aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muito mais lhes será dado. O Espiritismo vem multiplicar o número de chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número de escolhidos. Conhecer os princípios espíritas e não se esforçar para ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje é desprezar uma grande oportunidade de viver com mais segurança, com mais confiança em Deus, no homem e em si próprio, sentindo-se sempre estimulado ao bem. Amado Mestre Jesus, agradecemos essa oportunidade bendita de entendimento dos seus ensinos, que frutificará em nossos corações os frutos da renovação, da fé, da esperança e da coragem que nos impulsiona a novas experiências no amor e na caridade, que há de nos regenerar e salvar o mundo. Assim, Mestre querido, seguimos-te amando, aprendendo e servindo-te, Divino Mestre. Que a tua luz nos envolva e fique conosco, hoje e sempre, e que assim seja.